Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Candy. Seja bem-vindo aqui pra mais um vídeo. Bom galera, hoje eu vou estar mostrando uma conversa minha e de uma fic nojenta e grossa. A fic da Larissa Manoela. Muito nojenta, gente. Eu quase que eu vomitei. Mas vamos lá. Vamos lá pra mim estar mostrando pra vocês. Ó o nome aí, ó. Ela tá online, põe aqui, ó. Fic nojenta da Lari. Como o nome. Tá, ó. Vocês estão vendo? Então, eu vou lá e já volto. Gente, então, eu conversei a conversa com ela hoje. Eu comecei a conversar com ela hoje, ó. Tão vendo? Eita, deixa eu arrumar isso aqui. Comecei a conversar com ela hoje. E tipo, tava dando tudo certo e tal. Tá vendo? Foi hoje que eu comecei. Daí tá, eu peguei e falei assim, oi, enviei esse emoji, falei assim, bom dia. Não precisa, já tá tudo visualizado. Falei bom dia. E ela falou tchau. E enviou esse emoji aqui de brava. Eu falei assim, tchau por quê? Né? Daí ela falou assim, porque não quero falar com retardados. Daí ela tava com a foto da Larissa Manoela. Daí eu falei assim, é fake. É fake. Daí eu falei assim, nossa, que fake grossa. Né? Enviei esse emoji aqui. Daí eu falei assim, eu não sou fake. Bom, acho que é isso que você vai falar, não é? Falei desse jeito pra ela. Daí ela disse assim. Ela disse assim. Mas eu não sou fake, sua burra. Para de encher meu saco. Tipo, eu falei, nossa, que grossa, né? Mas beleza, eu falei assim. Ai, para de ser fake. Eu vou divulgar seu número se você não tirar essa foto de perfil. Eu disse, enviar essa carinha de brava aqui, bufando, né? Daí tá. Ela falou assim, não, por favor, eu tiro. Pronto, tá, agora para de ser chata. Ela disse, eu falei assim, não sou chata. Quer que eu te envie uma... Ela falou assim, quer que eu te envie uma foto? Quer que eu te envie uma foto? Ela falou assim, não, por favor, eu tiro. Pronto, ela tirou aqui a foto do perfil da Lari. Ela tá online. Ó, eu falei, ela falou assim, tá, agora para de ser chata. Eu falei assim, não sou chata. Daí ela falou assim, quer que eu envie uma foto? Né? Daí eu falei sim. Daí eu falei sim, né? Falei sim e fiz essa carinha aqui, tipo, mais que foto. Eu falei assim, eu falei sim, né? Enviei esse emoji, eu falei assim, mas que foto? Daí ela não falou que foto que era. Daí ela falou assim, pera aí, vou enviar. Ela falou assim, vó enviar. Ela falou vó, com acento, ó. Ela falou com acento. Ela falou vó. Daí depois ela arrumou, vou enviar. Daí ela pegou e falou, ela pegou e enviou essa foto, que fake nojenta. Olha só, ela enviou essa foto aqui de tipo, eu achei muito nojento. Muito nojenta essa foto. Daí quase vomitei. E depois ela ainda falou mais uma coisa. Nossa, muito nojento. Muito nojento mesmo. Ela pegou e enviou isso aqui. Ela falou assim.
Ela falou assim, acabei de fazer, tá fresquinho. Enviou essa cara aqui, né, tipo, dando risada. Daí eu fiquei, credo, para sua fake. Enviei, falei assim, eu vou divulgar seu número, isso é muito nojento. Daí ela pegou e falou assim, ela pegou e disse assim, aqui ó, para de frescura. Ah, e ainda tem papel higiênico preso no meu cu. Mano, olha o que ela disse, ela não tem noção do que ela disse. Ela disse, e eu tô divulgando aqui, eu não vou divulgar o número dela, tá, gente? Porque depois rolou um negócio, daí eu falei que não ia divulgar. Ela falou, olha o que ela falou. Aí ainda tem papel higiênico preso no meu cu. Gente, ela ainda depois falou assim, vou falar pro meu namorado tirar pra mim. Nossa, que merda, velho. Eu fiquei, tipo, muito puta com isso. Ela falou, eu falei assim, tchau, fake. Daí ela pegou e falou assim, tá, tchau. Daí, tipo, nessa parte ela já tá admitindo que ela é fake. Ela falou assim, tá, tchau, mas não divulga meu número. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela falou assim, tá. Ela falou assim, tá, tchau, mas não divulga meu número, tá? Daí eu falei assim, tá, nojenta. E só porque você admitiu que é fake. Falei pra ela que eu só ia porque ela é fake. Daí ela falou assim, ela falou tchau. E enviou esses dois emojis aqui. Eu achei essa fake muito nojenta. Muito nojenta. Tipo, hashtag nojenta. N de nojenta. Ela é muito nojenta e grossa. Vou fazer um G aqui. De grossa, hashtag grossa. Eu não vou estar divulgando o número dela porque ela admitiu que era fake, beleza? Mas tudo bem, vamos lá. Na verdade, eu não vou estar divulgando o número de nenhuma, eu acho, aqui no canal. Mas tá, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão pra vocês e tchau.